O Framer recentemente lançou novas ferramentas com IA e nesse vídeo eu quero te mostrar exatamente como que elas funcionam e como você pode usá-las para otimizar o seu fluxo de trabalho. Fala turma, tivemos várias atualizações no último evento oficial do Framer e nesse vídeo eu quero focar nas novas ferramentas que usam a inteligência artificial deles para otimizar o seu processo criativo e o seu fluxo de trabalho aqui dentro. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Guilherme, aproveita e já se inscreve no canal, estou sempre compartilhando aulas gratuitas e atualizações sobre o Framer e o web design em geral. E se você ainda não começou a usar o Framer, vou deixar um link aqui na descrição dessa aula para você criar sua conta gratuita e poder começar a trabalhar com essa ferramenta aqui também. Mas então vamos lá, a primeira ferramenta nova que eu quero te mostrar aqui é o Wireframer. Então essa inteligência artificial te ajuda a criar uma estrutura da página que você quer montar ali, totalmente responsiva, usando prompts, né? Hoje em dia está todo mundo acostumado a dar esses comandos via texto, então funciona basicamente como se fosse um chat GPT aqui. Só vir aqui no painel de inserir e procurar pelo Wireframer. Então vamos criar juntos aqui um exemplo. Nesse caso vamos pensar numa estrutura bem simples, naquele formato Linktree, para você usar como um link na bio, por exemplo. E o legal é que dá para você escrever em português também. Ele tem até alguns presets aqui, mas vamos colocar aqui do zero. Crie uma página simples no formato Linktree. E aí é interessante você dar alguns detalhes aqui para ele. Quero uma imagem de perfil no topo, seguido pelo meu nome em destaque. Vamos deixar uma descrição curta e logo abaixo alguns links. Finalize com um texto de copyright. Na verdade, vamos finalizar aqui com links para redes sociais. Vamos ver. Ele está pensando aqui. Vou até puxar para cá. Olha que legal. Ele adicionou aqui um desktop maior só porque eu tinha isso em alguma outra página, tá? Esse aqui era meu primário em alguma outra página. Vou até voltar aqui, vamos ver as layers. Posso deletar esse por enquanto. E olha o que ele criou aqui para nós. Então, eu já percebi que às vezes ele erra um pouco na ordem das coisas, tá? Como, por exemplo, ele colocou os links aqui em cima, mas não tem problema. Mesmo se você estiver começando a usar o Framer agora, é só você selecionar esse stack, usando aqui o painel de camadas, e puxar ele lá para baixo, né? Nós queremos ele aqui embaixo. Mas olha que interessante. Bom, primeiro, isso é outra coisa que ele também erra às vezes, né? Eu falei para ele dar destaque aqui para o meu nome e depois criar uma descrição embaixo. Então, na verdade, ele deu mais destaque para descrição. Não é exatamente o que eu quero, né? Para esse caso, eu poderia fazer. Colocar aqui, vou copiar esse texto. Então, Command C. Vou colar ele aqui, tá? Para a gente usar esse estilo aqui. Agora eu posso só alterar aqui para o meu nome. Mas perfeito, fiz algumas atualizações bem simples. E olha que legal, totalmente responsivo, né? Eu diminuindo e aumentando aqui o tamanho da tela. Só tem que ajustar aqui o alinhamento aqui desse texto. Então, aqui do lado direito, de novo, se você estiver começando a usar o Framer agora, nós temos todos os controles das propriedades desses elementos. Então, eu quero que esse texto fique sempre alinhado aqui para o meio. Então, nesse caso aqui, só eu alterar o alinhamento ali para o centro. Vamos ver se já resolveu aqui o nosso problema. Mas o que eu estava mostrando era justamente a responsividade dele. Então, ele te dá uma estrutura pronta aqui para você começar o seu projeto. Aqui no caso, poderia jogar esse lá para baixo também. Ele colocou algumas coisas aqui um pouco fora de ordem. Não sei se foi proposital ou se foi algum erro. Mas poderia deixar algo assim. No caso de um Linktree, talvez nem fosse necessário essa nossa imagem aqui grande, né? Poderia deixar algo mais ou menos assim, se fosse usar um formato bem simples aqui. Então ele vai te ajudar a criar o esqueleto da sua página. E a hora que você tiver um resultado que você gostou, aí sim pode começar a fazer algumas alterações usando o painel do lado direito, como eu já expliquei. No caso, vou pegar essa minha imagem aqui, eu posso só simplesmente copiar o fill. Então ele copiou a imagem e vou colar aqui dentro. Clicar para o direito, paste, fill. Mesma coisa para os links. Então poderia pegar esse meu primeiro link aqui, vir aqui em cima e definir uma URL aqui para dentro. E
Eu clicando aqui, já vou ter uma prévia de como que essa página tá na web. Já tenho aqui uma página nesse estilo Linktree, totalmente funcional, né? Só aplicaria aqui os links, inclusive pros ícones aqui de redes sociais. E só um detalhe nesse caso aqui, não é o assunto dessa aula, mas já aproveitando, quando você tem uma página que a altura dela é muito pequena, nesse caso aqui tá dando 600 pixels mais ou menos, então vai ficar um pouco estranho na hora de você publicar. Então sempre garantir que eu selecionei aqui esse meu stack que engloba os elementos e vamos definir uma altura mínima aqui para ele, certo? Altura mínima e vamos alterar aqui para o viewport. Então agora pelo menos ele vai sempre ocupar 100% da tela, tá? São umas boas práticas aí para você garantir que não vai ter nenhum problema com essa sua página. E aproveitando esse modelo aqui, vou deixar um link na descrição dessa aula para você baixar um template que eu criei, 100% gratuito, nesse formato de Linktree também. Se você estiver começando agora a usar o Framer, já quiser colocar isso no seu Instagram, por exemplo, ou então se você quiser usar isso como entrega para os seus clientes, vou deixar disponível aqui na descrição dessa aula para você duplicar o template gratuito. Então, esse foi um exemplo. Vamos criar uma outra página aqui. Vou abrir o nosso Wireframer aqui de novo. E agora vamos pedir alguma coisa um pouco diferente para ele. Crie uma página de portfólio pessoal para mim. Pessoal, para mim. Ele já vai puxar o meu nome ali, provavelmente igual ele fez lá no nosso outro exemplo ali. Quero o nome no topo, descrição, listar meus projetos e encerrar com um texto de copyright. Vamos ver. Ele vai pensar, provavelmente vai adicionar aqui o quarto breakpoint. Já vou deletar ele aqui. E olha que legal, tá bem simples aqui esse modelo que ele criou, né? O mais interessante, como eu falei, é que ele fica 100% responsivo, que é uma das coisas que quem está iniciando tem muita dificuldade. Então ele já te ajuda com essa estrutura aqui. E o legal é que você pode, assim como funciona no ChatGPT, por exemplo, você pode continuar editando aqui pelo próprio painel. Então, altere a visualização dos projetos para cards. Vamos deixar assim. Ao invés de lista, eu quero mostrar isso em formato de cards. Olha como ele consegue ajustar isso aqui para nós. E aí, da mesma forma, depois que você chegar numa estrutura aqui que você gostou, aí sim, posso copiar aqui o fill dessa minha foto, vamos colar ela aqui. E, no caso, usaria a mesma ideia aqui para os projetos. Então, vamos paste fill, ó. Já mostrando como que seria aqui na prática para você, hein? Se você estiver usando isso para realmente criar aqui uma página bem simples para você, ó, pode subir as suas imagens, vamos colar aqui o fill, vamos fazer a mesma coisa aqui para todos. Então, estou só copiando e colando as imagens, e aí dá para você deletar esses ícones que ele coloca ali. Você teoricamente usaria o CMS para listar esses projetos aqui, mas se você estiver querendo criar algo rápido e montar ali o seu portfólio um pouco mais complexo, enquanto essa sua página está disponível, você agora tem essa opção. E mais uma vez, ó, totalmente responsivo para as telas menores. Então, realmente pode economizar bastante tempo aqui para você. Agora, alguns pontos de atenção, né? Eu já fiz vários testes aqui com a IA deles, e eu sinto que ainda segue um padrão ali muito fixo. Então, mesmo você pedindo algumas alterações, tem coisas que ele não vai fazer, tem coisas que ele não entende direito, e ele vai sempre seguir um padrão bem similar. Então, eu acho que ainda tem bastante espaço para evoluir nesse sentido. Mas, de qualquer forma, eu vejo dois principais tipos de uso para essa inteligência artificial aqui hoje. O primeiro deles, como eu já falei algumas vezes, é se você for um completo iniciante no Framer, estiver começando agora e já quiser colocar alguma coisa no ar de forma bem rápida, isso com certeza vai te ajudar a montar uma estrutura ali responsiva, seguindo boas práticas. O segundo caso, como o próprio nome já diz, é se você quiser criar um wireframe para o seu cliente. Então, se você já for um pouco mais avançado, vou até alterar aqui a cor de fundo, se você já for um pouco mais avançado, fechou um projeto, quer montar o wireframe, o wireframe é como se fosse um esqueleto ali da sua página. Como eu falei aqui, o nome já remete a isso. E aí sim, você poderia pegar aqui, dar até mais detalhes específicos da landing page que você está criando, ele já vai montar ali uma estrutura, olha que legal, vai montar uma estrutura
de uma landing page para você, ou você pode mandar isso para o seu cliente, para ele validar antes de você começar a criar o design aqui em si. E se você quiser adicionar alguma coisa que o Framer ainda não oferece de forma nativa, é aí que entra o Workshop. Uma atualização também muito interessante que eles lançaram. Para você acessar, é só clicar nesse botão aqui embaixo e vamos rodar o Workshop. Então, basicamente é outra inteligência artificial que vai te ajudar a criar componentes personalizados aqui para o seu projeto. Nós antes tínhamos que usar ali o ChatGPT ou o Claude para criar esse tipo de coisa, mas agora dá para fazer aqui direto do painel do Framer. Ele também tem alguns presets aqui, e eu até acho interessante você, por exemplo, ir lá no ChatGPT e pedir para ele criar um prompt detalhado aqui para você. Geralmente funciona um pouco melhor. Mas, para esse nosso caso, vamos montar aqui um componente bem simples. Então, crie um componente com um rastro azul para o meu cursor. Vamos ver o que ele entende por isso. E aí ele já mostra aqui essa animação do código que ele está gerando. Vamos esperar aqui um tempo até ele terminar. Gerou o nosso componente aqui. Vamos puxar essa aba para lá. E o mais interessante é que ele também já adiciona as propriedades aqui do lado. Você pode pedir outras também, se for necessário, tá? Mas vamos colocar isso aqui dentro da página para dar uma olhada. Ó, olha que legal. Não tá perfeito, mas tá funcional. Nesse caso aqui, poderia até zerar tudo para ele encostar em todos os cantos aqui da minha página. E aí sim, ó. Então, acabamos de adicionar aqui uma funcionalidade nova que não existia em poucos segundos, usando a inteligência artificial. Como eu falei, ó, não tá perfeito porque eu paro o mouse, ele ainda tá mostrando esse rastro. Então, eu poderia tentar fazer... Vamos ver se a gente consegue. Esconda o rastro quando o cursor estiver parado, né? E ele vai fazer uma atualização no código que ele já criou para tentar resolver esse problema. Então vamos aguardar aqui. Já terminou aqui, ele está falando que adicionou essa funcionalidade. Vamos ver. Ó, melhorou um pouco. Ainda também não está 100%, mas você viu que agora ele esconde ali o rastro a hora que eu paro o meu cursor aqui. Então, um exemplo bem simples. Tem muita coisa que não funciona, tá? Dependendo da complexidade, óbvio, né? Eu fiz algo bem simples aqui, então ele dá conta. Tem algumas coisas que eu já testei que não consegui fazer funcionar, mas eu gostei bastante aqui da gente ter essa opção agora nativamente aqui no Framer. Inclusive, eu trouxe até um outro exemplo que eu criei aqui. Essa parte aqui da frente é uma imagem, mas esse game aqui do Pac-Man é um componente personalizado, criado pela inteligência artificial. E tem até aqui a pontuação, o número de vidas. Eu só dei um prompt para ele. Ó, tem até um game over. E aí ele reseta. Olha que legal, eu nem tinha visto isso. E eu só dei um prompt para ele, bem detalhado, pedi pro ChatGPT. E ele criou isso daqui para mim, só para mostrar aí um exemplo de como dá para ir longe com a criatividade. No caso, isso daqui ficou extremamente pesado. Por isso que eu até joguei ele em outra página aqui, mas... queria deixar esse exemplo para vocês. E por último aqui, não tem a ver com essa última atualização deles, mas já que estamos falando de IA, quis mencionar aqui também, que é o tradutor deles que usa a inteligência artificial para traduzir o seu site. Então, se você está usando um site multilingüe, essa IA deles funciona muito bem. Não fica aquela tradução robótica, ele traduz de um jeito bem natural, pelo menos para o inglês, que foi o que eu testei, que é o que eu tenho lá no meu site da minha agência. E funciona muito bem mesmo. O único problema aqui com as línguas adicionais é o preço. Realmente é muito caro o valor mensal aqui deles. Esperamos que no futuro eles melhorem isso daqui. E é isso, eu acredito que esse é só o começo do que nós vamos ver aí nos próximos meses e anos. Ainda tem espaço para evoluir, mas com certeza essa combinação aqui do Wireframer com o Workshop te abre muitas portas e pode facilitar algumas partes aí do seu processo criativo. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessas atualizações e eu vou deixar um outro vídeo aqui para você assistir logo em seguida, onde eu falo sobre o maior erro de quem está começando a usar o Framer. Então clica para assistir, tamo junto e até a próxima.